Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa nojeira aqui, esse inferno, né, e vou fazendo aqui o que não destruíram ainda e tentando despoluir o restante. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai comentar duas situações que aconteceram ontem, tá? Uma delas envolvendo o Lula e a outra envolvendo um mercenário brasileiro que morreu na Ucrânia, na guerra lá com a Rússia, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma das duas para poder comparar, né, as duas situações e pensar aqui essas duas ideias que eu trago para vocês aí no título, que eu já tenho falado, né, de certa forma aqui nas reflexões dos vídeos do YouTube, tá? Que são a ideia do vira-lata puro sangue. Essa é uma expressão nova, tá, que eu estou trazendo aqui agora, que é uma reflexão de algumas coisas que eu tenho pensado aí nos últimos anos e tudo mais, e o complexo de Poodle, né, da direita brasileira, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas ideias, esses dois conceitos, conectando com uma situação envolvendo o Lula e a outra envolvendo esse cidadão que faleceu lá na Ucrânia, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí pelo zap que está na descrição do vídeo para furar o bloqueio desses criminosos que seguem atrapalhando a minha vida aqui, a gente tenta conversar aí a respeito do livro, tá? E vai ser um prazer, beleza, pessoal? Então, vamos fazer como eu faço aqui geralmente, né? A gente resume primeiro aqui a questão, passa aqui por algumas informações básicas dessas duas situações que aconteceram ontem e com os respectivos links aí para vocês e tal, que eu também tenho que atualizar aqui, porque eu não consigo fazer as coisas direito aqui por culpa dessa gente. Mas enfim, e aí depois que a gente fizer esse resuminho aqui das duas situações, a gente parte para a reflexão dos dois conceitos, beleza? Então vamos lá, o Lula tomou uma posição aí muito veemente contra Israel, vocês acompanharam aí, a gente falou disso nos dois últimos vídeos também, em alguns dos últimos vídeos aí, porque é isso, né? Israel está cometendo um genocídio na Palestina, já matou mais de 30 mil pessoas lá, 70% são mulheres e crianças, destruíram hospitais, destruíram universidades, e enfim, não param, não tem nenhuma resolução da ONU ali que faça com que eles parem, tá? E isso, enfim, né, já se tornou ali uma matança em alta escala e a maioria esmagadora das residências já foram destruídas, enfim. E a população que foi deslocada das suas casas, da sua moradia, e está lá muitos passando fome, bebendo água da poça, corpos sendo enterrados em vala comum, né, sem um enterro digno ali, quer dizer, isso é uma das imagens que eu vi lá que mais parece com o nazismo de fato, né? E para além disso, enfim, né, essas pessoas estão lá deslocadas lá em Rafah, que é ali na parte sul da Palestina, em tendas, enfim, e com o pessoal da ONU sendo impedido muitas vezes ali de atender, uma situação absurda, e o Lula se colocou contra isso e fez uma fala veemente comparando certas situações ali que o Netanyahu está causando, e Israel de maneira geral, lá na Palestina, ao nazismo, ao holocausto. E eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Isso faz bastante sentido. O Netanyahu reagiu, né? Porque, né, o Lula é persona não grata e blá blá blá. E o Lula comprou a briga e disse: é isso mesmo, tá? E denunciou Israel na Corte Mundial, tá? Então, no Tribunal Penal, né, Internacional, o Brasil denunciou Israel lá. E, enfim, porque realmente é um absurdo, eles estão ignorando todas as decisões da ONU, com o apoio dos Estados Unidos, que agora estão começando a falar em cessar fogo e tal, depois que o país já foi todo destruído com o aval deles, agora eles estão querendo fazer cessar fogo, né? Tomara que aconteça, mas já é tarde, né? Já deveriam ter feito isso há muito tempo, certo? Bom, enfim, pessoal, então, dito isso aí, vale dizer o seguinte, né? Na minha opinião, o Lula está corretíssimo. Mesmo que ele tenha exagerado um pouco na comparação, esse exagero da comparação, ele chama a reflexão de vários excessos que Israel está cometendo lá, e ao mesmo tempo obriga as pessoas a olharem para o conflito, olharem para o que está acontecendo lá, né? E muita gente que muitas vezes fica em cima do muro, não sabe muito bem o que está rolando, acaba entendendo um pouco melhor essa situação aí, tá? Para além disso, ele teve o apoio de mais de 162 países, tá? Tem uma lista aqui que foi publicada aqui no Instagram, e vários países importantes, né? A Alemanha, a Dinamarca, enfim, tá aqui o Catar, Bulgária, Chile, a China também, né? Singapura, Colômbia, Japão, Itália, né? Irã,
Quem mais aqui? Né? Os Estados Unidos, né, já apoiaram também a fala do Lula. Bom, tá? Tem uma lista de 162 países aqui, muita gente bacana, e os países africanos também estão apoiando. Enfim, isso é uma representatividade que a fala do Lula fez eco aí e chamou o mundo à reflexão sobre os absurdos que estão acontecendo lá. Os vídeos são assim inacreditáveis, tá? Bom, independente disso, quer dizer, para além disso, o Lula também se encontrou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, tá? E o Janones publicou o seguinte aqui: atenção agora oficial. Em reunião neste momento com o presidente Lula, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, respeita a posição soberana do Brasil e não faz nenhuma exigência de retratação a Lula, tá? Lula cumpre mais uma de suas promessas, a de resgatar. Olha só, agora é importante o que ele vai falar aqui no final, porque vai ser parte do que a gente vai refletir aqui, tá? Ele diz: Lula cumpre mais uma de suas promessas, a de resgatar a autoestima do brasileiro e devolver o Brasil à posição de protagonista na política externa, né? Que ficou evidentemente aí escanteada pelo Bolsonaro e sua posturinha de poodle, tá? E ele finaliza: é o complexo de vira-lata ficando definitivamente para trás. Sim, eu encho o peito para dizer bem alto, eu fiz o L, tá? Então ele cita a questão do complexo de vira-lata, que é a expressão criada pelo Nelson Rodrigues para falar aí dessa tendência do brasileiro de cuspir na própria imagem, de falar mal do próprio país, enfim, de se posicionar de uma forma submissa ao poder mundial, etc. Tá? E é isso que a gente vai refletir aqui no vídeo de hoje. Bom, então essas são as notícias conectadas com o Lula. Agora vamos partir aqui para a notícia do sujeito lá que infelizmente faleceu na Ucrânia, tá? Que foi um cara chamado Max Panavo, tá? Notícia aqui da página Geopolítica Hoje no Instagram. Eles dizem o seguinte, ó: fontes de inteligência aberta apontam que Max Panavo, mercenário brasileiro mais famoso que lutava pela Ucrânia, foi eliminado hoje por tropas russas no fronte. Panavo ganhou notoriedade ao publicar vídeos no estilo TikToker em meio ao cenário de guerra. Ele estava na Ucrânia há quase 1 ano e meio e já havia sido ferido antes. Inclusive ele tinha sido dado como morto, né, há mais ou menos 1 ano aí. E era mentira e tal, agora parece que é verdade. Eu pesquisei lá no Google e parece que ele realmente faleceu. E aí eles finalizam aqui, ó: o mercenário era, né, um ex-PM de São Paulo que matou o irmão numa briga familiar. Após ser preso temporariamente, expulso da corporação e conseguir sua liberdade provisória, Panavo fugiu de algum modo do Brasil e foi para a Ucrânia servir as tropas de Zelensky. Sua morte eleva para 6 o número de cidadãos brasileiros que morreram pela Ucrânia. E aí tem um outro vídeo aqui com falas dele, ele falando, e aí é isso que eu vou ler para vocês aqui agora. É um negócio assim inacreditável. Os vídeos dele são bizarros e eu vou ler para vocês aqui, porque aí a gente vai começar a pensar exatamente numa dessas duas expressões que eu estou trazendo para vocês, né? A primeira está conectada com o Lula, que é o vira-lata puro sangue, tá? E a segunda expressão é essa aí, que é o complexo de poodle. E nós vamos ver aqui, eu vou descrever agora o vídeo do tal do Max Panavo, vocês vão ver o complexo de poodle do brasileiro, assim, de direita especialmente, radicalmente explícito, tá? Nas manifestações dele. Vamos lá. Então, aqui diz o seguinte, né? Tem um videozinho dele, tá? E aí ele tá com ele coloca um chapéu dos Estados Unidos e fica gritando USA, USA, com uma bazuca na mão, uma espécie de bazuca. Aí ele vai dar um tiro, né, com a bazuca e começa a falar umas coisas ali em inglês, e depois ele finaliza o seguinte aqui dizendo, tá? Marca teu amigo que já foi da infantaria, mas está desmotivado hoje no emprego que ele odeia. A legião contrata todos os dias da semana, certo? Quer dizer, o sujeito está ali brigando, ele está lutando por uma guerra, ele está lutando uma guerra por um país que não é o dele, e não está lutando como soldado daquele país, né? E também não está lutando nem pelo país que ele está colocando ali o chapeuzinho na cabeça, porque ele está lutando pela Ucrânia, não é pelos Estados Unidos, né? Enfim, e está lutando como mercenário. Quer dizer, o que é um mercenário? A gente já falou disso aqui, refletimos isso com a questão do grupo Wagner, né, dos russos. O que é um mercenário? Ele está lutando ali sozinho, ele não tem pátria, ele é uma espécie de apátrida, né?
e está lutando por quem está pagando a ele, quem está dando dinheiro para ele, né? Mas ele está se posicionando ali como alguém que está lutando pela liberdade, né? Enfim. Bom, vamos lá, tá? E aí ele diz, né? Marca teu amigo que já foi da infantaria, está desmotivado hoje no emprego que ele odeia. A Legião contrata todos os dias da semana, quer dizer, né? Um discursinho bem de negociante, né? E aí tem um outro vídeo dele que ele está também ali no front, atrás de uma espécie ali de como é que fala? Agora eu esqueci o nome daquelas, enfim, uma barricada, né, que ele colocou, e ele está ali meio que, né, atrás da barricada, os tiros rolando, e ele gravando o vídeo pro YouTube, né? E aí ele diz: então você quer vir aqui para a Ucrânia, para a guerra da Ucrânia, para defender o mundo livre, né? Eu admiro você. Mas antes de você vir, vou te dar 3 dicas de leitura. E aí ele fala de 3 livros, né, que ele acha bacanas, que é para a gente ler, né? O primeiro é A Cruz Vermelha na Sibéria, do Floyd Miller. E aí ele diz: para você não ter simpatia pelos russos de jeito nenhum, né? 2. Fugindo da China Vermelha, de Mao Tse Tung, para você ter uma ideia contra o que a gente luta, né? A China hoje está aí, ó, parece que não está tão incomodada com esse tipo de coisa não, né? E o terceiro é o Nada de Novo no Front, do Eric Remarque, para você entender que, olha só a frase dele, para você entender que brincar na Disneylândia é legal, mas o ingresso custa caro. E só o fato, né, da Disneylândia aparecer geralmente como primeiro lugar que eles pensam aí, né, quando eles lembram dos Estados Unidos, e não, né, um lugar talvez ali mais cosmopolita, como Nova York, enfim, né, e a Disneylândia que eles pensam, né, já denota esse aspecto nitidamente, enfim, poodle, né, dessa direita brasileira. E aí ele finaliza dizendo: olha, tem uma dica bônus, aqui que é o mais absurdo, né, ele diz: A Arte da Guerra, do general Sun Tzu. Esse livro é um manual do bom malandro. É o livro de cabeceira de quem quer entender esse mundo sujo que a gente vive. Bom, parece que ele não entendeu muito bem esse mundo, aspas, esse mundo sujo aí que a gente vive, porque foi lutar como mercenário num lugar ali que não é a pátria dele, por um outro lugar, botando o chapeuzinho de um outro lugar que não é nem aquele que ele está lutando ali, e morreu, né? Enfim, é mais ou menos o discurso que eu fiz aqui em relação ao tal do cara que infelizmente faleceu lá na Papuda, né? Morreu por nada, certo? Foi lutar pela liberdade. Liberdade de quê? Né? Liberdade de quê? Como se os russos estivessem realmente ali para poder fazer uma ditadura, né? Não entendeu o que é a guerra ali, não compreendeu muito bem o processo, né? E tudo mais, tá? Então, enfim, aí esses vídeos que eu vou deixar o link para vocês aí também, retratam, porque eu falando aqui, né, sobre o primeiro vídeo dele, no qual ele está usando ali aquele chapeuzinho dos Estados Unidos, falando USA em inglês, e não é nem EUA, né, que seria Estados Unidos em português. Ele está gritando USA, né, United States of America em inglês. É o Bolsonaro dizendo I love you Trump em inglês, né? É um negócio assim inacreditável, uma postura subserviente. Às vezes isso aí fica muito escamoteado por uma série de disfarces retóricos, mas essa gente não tem disfarce retórico, eles são o baixo nível do baixo nível ali da estupidez, né? E aí isso fica muito evidente, né? Bom, então vamos lá, voltemos à pergunta para a gente começar a nossa reflexão aqui, tá? Vamos lá. De onde vem o complexo de poodle da direita brasileira que gera esses tipos bizarros aí, né? Esse sujeito que está aí lutando por ninguém, lutando por, né? Não é pelo país dele que ele está lutando, né? Enfim, tá? E com o chapeuzinho dos Estados Unidos, lutando na Ucrânia, né? Falando USA em inglês, gritando, gravando videozinho para o YouTube, quer dizer, né? De onde vem o complexo de poodle da direita brasileira que gera esses tipos bizarros, né? Então vamos lá, primeiro ponto, tá? Isso vem de uma identificação frustrada com o poder. Nitidamente é uma identificação frustrada com o poder. Ou seja, o brasileiro de direita, que é pró-Estados Unidos, ele quer ser igual ao herói dele, né? Mas não tem como ser igual ao herói dele. Por que não tem como? Porque, primeiro, né, vamos lá,
nós não somos os Estados Unidos e nem temos como chegar a ser os Estados Unidos, porque a gente é o Brasil. A gente não é um poder bélico, imperialista, violento, etc. e tal, no sentido externo, né? Enfim, então não dá para ser, né? E aí isso cria uma frustração violenta nessa direita brasileira o herói deles é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Mas eles não têm como ser iguais aos heróis deles. E isso gera uma frustração violenta ali no nível da identificação, que é um nível muito ali, não é um nível tão evidente, né, para todo mundo. Tá? Segundo ponto, vamos lá, 1.1 na verdade, né, ainda com relação a essa questão da identificação frustrada. Essa identificação com o herói externo deriva, óbvio, de uma ausência de identificação local. Né? E aí o Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira já fizeram textos falando sobre isso, tem aqui o livro do Darcy, no qual ele fala sobre a questão do mazombismo, né? Eu já falei aqui, também vou tentar fazer vídeos aí para o futuro e até escrever sobre isso, se eu conseguir me livrar dessa situação absurda, tá? Mas o que seria o mazombismo? Seria justamente essa posição daquele cara que é filho de português, mas nasceu aqui, portanto não é português legítimo, e enquanto alguém que nasceu aqui é filho de português, ele também não é brasileiro legítimo, porque não é filho de brasileiros. Então ele fica naquela posição intermediária. É exatamente o que acontece com essa direita brasileira que adora os Estados Unidos, não tem como ser, né, estadunidense, e ao mesmo tempo isso deriva de uma ausência de identificação com o Brasil, porque se o herói deles é os Estados Unidos, não é o brasileiro, não é Portugal, não é o indígena, não é o negro, né, e nem os três juntos, certo? Então vamos lá, o que o Nelson chamava, né, o Nelson Rodrigues está aqui, né, o complexo de vira-lata. Vamos refletindo aqui. Então, o Nelson Rodrigues falava, né, fala aqui do complexo de vira-lata. O que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata é exatamente esse mazombismo, tá? Que, se no início ele tinha conexão com essa relação com Portugal, né, a partir do século XIX ele começa a se conectar mais com a França, por exemplo, que era né, ainda ficava ali muito preso a uma certa parcela, ficava presa também em Portugal, de uma forma submissa, mas foi migrando para a França no final, e no século XX passa a ser, essa conexão passa a vir com os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos começam a preencher essa ausência aí de identificação local do brasileiro de direita. Certo? Vamos lá, vamos continuar acompanhando aqui a reflexão, tá? E aí chegamos no Oswald de Andrade, tá aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a antropofagia, mais uma vez. Tá? Eu reli aqui os manifestos do Oswald, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto da Antropofagia, e fiz umas anotações aqui, porque eu acho que essa questão também obriga a gente a reler o Oswald, certo? A partir de uma reflexão aí dessa comparação entre o vira-lata puro sangue e o complexo de Poodle, tá? Vamos lá. O Manifesto da Antropofagia precisa ser relido em dois aspectos, tá? Primeiro, ele faz uma negação de Portugal, que se parece muito com a ingenuidade indianista dos românticos, e portanto ele recai no mesmo problema que acaba gerindo a cabeça dessa direita alienada e ingênua, que é o quê? Uma ausência de identificação com algo que é nosso, que é a origem portuguesa, também, né? A gente fica negando isso, e o Oswald nega isso ali naquele momento. Pode ter feito algum sentido, né? Ele fazer essa negação para poder chamar a atenção para alguns outros aspectos, especialmente os indígenas e os negros, e outras questões também, uma crítica a uma certa universidade ali, muito elitista e muito bacharelista, blá blá blá, beleza, tudo bem. Só que hoje a gente tem que rever isso aí. Por quê? Primeiro que essa negação de Portugal, enquanto ela continuar, o que cai nesse vazio é a identificação frustrada com os Estados Unidos, certo? E a gente fica negando aqui Portugal. Em segundo lugar, o Oswald faz uma negativa da cópia, que está ali, ele nega a cópia, né? Mas que acaba caindo na parte ingênua da modernidade. Por exemplo, ele fica falando em sentido puro, olhos livres, perspectiva ingênua, sem pesquisa etimológica, sem ontologia, e aí vira uma negação sem rastro, né? Como se ele tivesse ali, como se a coisa estivesse nascendo ali, né? E isso acaba fazendo a gente se conectar com o mundo a partir de uma postura ingênua, né? Para além de impedir que a gente entenda essa relação mal trabalhada com Portugal, certo?
Muito bem, ele fala, só me interessa o que não é meu. E aí isso é um problema, porque Portugal é o que a gente é, né? Se só interessa o que não é meu, eu acabo não me conhecendo tão bem, né? E aí, para finalizar a minha reflexão aqui com o Oswald, de a gente continuar o restante aqui para poder chegar lá no vira-lata puro sangue, um comentáriozinho aqui. A figura do canibal que come o bispo Sardinha, para quem não sabe, né, o Oswald redefiniu a data de nascimento do Brasil para o ano de 300 e alguma coisa, não lembro agora, que seria o ano em que o bispo Sardinha, né, um sujeito ali católico, português e tudo mais, foi devorado por índios canibais, né? Ele está invertendo a lógica da colonização, que é o português veio aqui, né, roubou tudo, devorou tudo, etc. e tal. A gente faz o quê? Né? Para poder inverter isso, a gente cria uma data de nascimento na qual um indígena canibal devorou o português. Se a gente fica só nisso, isso vira uma mera vingança, né? Por isso que existe esse aspecto meramente vingativo na metáfora do Oswald, que tem que ser deslocado para outro ponto, tá? E aí, muito bem, né? Então, de certa forma, essa figura do canibal que come o bispo Sardinha repete a lógica de assimilação sem diálogo, que é historicamente criticada aqui como um erro de Portugal, certo? E aí a gente não consegue se redescobrir também portugueses, né? Então ele diz, né, o Oswald, para finalizar aqui o Oswald, ele diz, não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo porque somos fortes e vingativos como o jabuti, né? Quer dizer, a gente tem que deixar de ser só forte e vingativo, a gente tem que ser forte e reflexivo, né, para poder superar o quê? Porque essa vingança que o Oswald está aqui desenhando como uma alternativa crítica a partir da antropofagia, ela nitidamente está ali, ó, evidente, né, nessa negação de Portugal que a direita faz aqui, que a maioria das pessoas no Brasil fazem, né, e que acaba sendo preenchida por uma conexão meio frustrada e ao mesmo tempo até meio masoquista, né, com perdão aqui da palavra, mas enfim, com os Estados Unidos, tá? Vamos continuar aqui para a gente finalizar a reflexão, tá? Ou seja, a proposta da antropofagia do Oswald, ainda que tenha seus méritos, gera dois problemas. Ela é vingativa, e dois, ela não gera um processo de aceitação de algo que é constitutivo do que nós somos enquanto brasileiros. A presença inescapável de Portugal naquilo que nós somos, certo? Ele nega Portugal ali veementemente, né? E aí, ó, parêntese, a defesa que o Gilberto Freire faz da mestiçagem cai na mesma ambivalência problemática, porque ainda que afirme a mistura como uma riqueza, acaba afirmando a mistura como a única verdade, né? E com isso joga Portugal para baixo do tapete de novo, certo? As partes juntas na mistura correm o risco de se perder como singularidade, certo? Pois bem, vamos lá, para finalizar aqui então, tá? A direita odeia os índios. O governo Bolsonaro está aí, né? Matou os Yanomami lá de fome, muito evidente, né? Eles estão ali o tempo todo destruindo a floresta, né? Matando indígena para poder fazer, enfim, né? Negócios, né? Então a direita odeia os índios, odeia os negros, odeia os pobres e odeia Portugal, tá? Porque Portugal não é os Estados Unidos, não é poderoso, né? Como, né, você não vai ver brasileiro gritando Portugal aqui dessa forma aí que o sujeito estava lá, USA, né? Portugal, né? Desse jeito aí não vai ver. Então, parte dos indígenas brasileiros também odeiam Portugal, por motivos até mais justos, mas enfim, né? E parte dos negros também odeiam Portugal, também por motivos justos, até certo ponto, né? Mas é uma questão a gente pensar nisso aí também, tá? E aí, pessoal, que mais aqui? Além de odiar Portugal, a direita adora os Estados Unidos, né? Por quê? Porque preenche, né? Nessa ausência de identificação local, eles colocam os Estados Unidos, que não tem como ficar ali como algo que gere, né, necessariamente algo produtivo. Não gera algo produtivo, né? Necessariamente não gera algo produtivo. Por quê? Porque isso não passa de uma ilusão por dois motivos. Porque é impossível atingir o tipo de poder que os Estados Unidos têm, e dois, porque nós não somos eles, né? Nem na raiz
nem na identificação, porque eles não consideram a gente iguais a eles, né? Muito pelo contrário, tá? Então, finalizando aqui, disso tudo decorre o neomazombismo da direita, tá? Com hoje, né, no cenário atual, com o agravante, tá, do simulacro, que eu tenho ponderado aqui, usando aqui o Jean Baudrillard, tá? Com o agravante do simulacro cínico do patriotismo, né? Porque o único poder que essa direita tem de fato é em relação aos pobres do Brasil, o que é mais um indutor de alienação e de desidentificação local. Eles se identificam com os Estados Unidos, olham para cá e falam, eu não sou isso aí não tem nada a ver com essa gente aí, né? Um bando de negros, indígenas, pobres, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Eu tenho a ver com o tio Sam, USA, né? I love you. Ó, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, canta o hino dos caras, sabe? E dizendo que é patriota, que é um traço mais bizarro do mundo atual, porque dificulta muito a reflexão de muita gente ali, né? Então isso aí é mais um traço de alienação e desidentificação local, e, para além disso, eles não são reconhecidos pelos Estados Unidos nem como poderosos, nem como iguais. E aí fica esse ressentimento violento aqui, né? Que impede o Brasil de caminhar e que faz essa gente, quando eles vão para o Estado, eles ficam ali apenas nessa posição de ganhar dinheiro, né, lucrar para si próprios, interesse privado, e como capachos dos interesses dos Estados Unidos, capachos ideais para os interesses dos Estados Unidos aqui dentro. Tá? E aí, para finalizar, tá? A direita, então, ela nega algo que é nosso, que é Portugal, e que parte da esquerda nega também, sem perceber. Especialmente essa esquerda neo-identitária que fica nesse baratinho de achar que tudo se resume à cor da pele, sexualidade, né, e, enfim, idiosincrasias pessoais. Tá? E ela afirma aquilo que nós não somos e jamais seremos, os Estados Unidos. Tá? Para deslocar isso, não basta apenas inverter... Aí vamos chegar na questão do vira-lata puro sangue, para finalizar aqui o vídeo. Tá? Para deslocar isso, não basta apenas inverter o papel do vira-lata, como eu mesmo já fiz, né, na minha pesquisa do mestrado. Eu era o complexo de vira-lata, eu transformei no vira-lata complexo. Não basta, porque complexo é uma espécie de redundância da ideia de vira-lata. Tá? Hoje eu entendo isso. Se eu conseguir reescrever esse trabalho, eu vou reescrever nesse roteiro aqui. Tá? Então não basta apenas inverter o papel do vira-lata, como eu fiz no mestrado. É preciso fazer as pazes de verdade com Portugal, de verdade, tá? E reafirmar a nossa condição local a partir daí, junto com o nosso cosmopolitismo também. A proposta é o vira-lata puro sangue, tá? Que seria exatamente isso aqui, ó, tá? Voltando aqui à primeira página, tá? Seria justamente isso aqui, ó. Nós temos então o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que eu prefiro chamar de complexo de poodle, porque o vira-lata é um cachorro forte, mas não precisa ser um cachorro vingativo, né? E aí, por que o poodle é uma metáfora melhor? Porque é um cachorrinho de madame, aquele cachorrinho que não consegue se virar sozinho, né? Muito dependente ali e tudo mais, e ao mesmo tempo até meio que, né, submisso ali e tal, tá? E aí, portanto, a melhor expressão não é nem o vira-lata complexo que eu criei no mestrado, mas o vira-lata puro sangue. Por quê? Para finalizar aqui a reflexão e a contribuição de hoje, tá? E para fazer eco aqui a postura do Lula, em oposição à postura desse Max, não sei o que lá, que, né, é um poodle nitidamente, tá? A expressão puro sangue, ela significa exatamente o seguinte, ó: diz de cavalo que é de raça não misturada, tá? Então, o que é um vira-lata puro sangue? Um vira-lata puro sangue é aquele que é brasileiro, enquanto mistura de Portugal, os indígenas e os negros, mas puro sangue. Por quê? Porque não se mistura com poodle. A gente tem que dizer quem a gente não é, para que a gente possa se afirmar no mundo, não apenas como, enfim, baba-ovo dos Estados Unidos ou, enfim, atores secundários no processo. Para a gente dizer que a gente é brasileiro, que a gente tem um papel no mundo importante aí, inclusive para poder eventualmente até acabar com a guerra lá, né, ou com o massacre na Palestina, tá? E, enfim, contribuir aí para o mundo, enfim, seguir um pouco melhor do que é, tá? Porque ao contrário do que diz o tal Marx lá, o mundo não é essa
essa selva bizarra de gente ruim, não. Tem gente bacana, tem gente boa, e a gente pode inclusive aí, ó, ampliar essas discussões com ideias mais enriquecedoras aqui, não com posições submissas e empobrecedoras. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a contribuição do vídeo de hoje aí. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço. Tamo junto. Fui.